Alguns mal acompanhados, mas dormiu bem. Não é verdade? Não é verdade, Paula? E bem acompanhado. Opa! Com quem você dormiu? A Paula é uma benção, né, amado? Oh, maravilha! A minha esposa hoje levantou pela manhã: ou tu me dás 20 euros ou eu te deixo hoje. Falei: meu Deus, estou valendo só 20 euros. E eu disse para ela com todo amor: se queres ir, vá, mas os meus 20 euros tu não leva. Ai, Jesus. Essas mulheres não entendem o quanto elas são amadas. E nós o quanto sofremos por elas. Graças a Deus pelas nossas mulheres. Graças a Deus. Amém? Então deixa eu orar com os irmãos mais uma vez. Pai, obrigado mais uma vez. Pedimos a tua direção, a tua bênção sobre nós, que a tua graça e a tua unção possa renovar as nossas mentes e os nossos corações. Para a glória do teu nome, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, queridos. Vamos mais uma vez sair da batalha do Armagedon, que foi uma batalha grande, e vamos continuar falando a respeito das coisas do Senhor. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. Os irmãos me perdoem as minhas dificuldades, é porque a última vez que eu ouvi sobre escatologia, isso está fazendo já aí uns 30 anos. Uns 30 anos. E aí Deus me desafiou a falar sobre isso. Eu falei: vamos lá, vamos aceitar o desafio. Mas tudo que eu sei é coisas que aprendi na escola 30 anos atrás, algumas informações atuais que a gente vai atualizando. Apesar de eu ter a cabeça muito grande, os nordestinos têm a cabeça grande da região do Brasil. Toda aquela região do Nordeste, as pessoas têm a cabeça grande. Tem algum nordestino aqui? Não tem ninguém do Nordeste do Brasil aqui. Eles são abençoados com a cabeça. Outros são abençoados com beleza, né? Outros com cabeça. Nós temos um grande gênio no Brasil chamado Rui Barbosa. Tínhamos. Quem já ouviu falar de Rui Barbosa? O homem mais inteligente do Brasil. Mas ele tinha uma cabeça enorme, cabeça grande. Ele era feio. E ele tinha uma mulher muito bonita. A esposa dele era muito bonita. E ela estava grávida, esperando criança. E ela disse assim: ah, meu querido, quem me dera o nosso filho nascesse com a minha beleza e a sua inteligência. Ele falou: eu também espero que sim, porque você já pensou se ele nascer com a sua inteligência e a minha beleza? Já pensou isso? Ele com a sua inteligência e a minha beleza? Está perdido, coitado. Então nós nordestinos somos abençoados com a cabeça, muita cabeça. Amém, querido? Vamos lá então. Deixa eu só fazer uma recapitulação com os irmãos, para a gente... Essa questão, presta atenção uma coisa que eu vou dizer para os irmãos. A questão panorâmica é super importante. A gente guardar na cabeça as questões panorâmicas, a Bíblia do ponto de vista panorâmico, porque quando você tem o panorama na cabeça, você se encontra com facilidade. Se você não é capaz de guardar o panorama, você vai ter muito mais dificuldade de manusear a Bíblia, ou de caminhar pela Bíblia. Então a primeira coisa que temos que aprender não são os detalhes, é o panorama. Você tem que guardar na mente, porque não conseguimos guardar os detalhes. Nós conseguimos guardar o panorama. Eu estive lá em Cascais. O panorama de lá ficou na minha mente. Coisas lindas, grandiosas, aquelas gargantas formadas por entre as pedras, aquilo fica guardado. Os detalhezinhos, coisinha, a gente não guarda.
Mas se você guarda o panorama, isso vai facilitar a sua vida como pastor, como ministro de Deus. Os pastores e os ministros, normalmente, eles têm um panorama bíblico na cabeça. Por isso que eles encontram. Eles encontram todas as coisas na Bíblia. Porque eles sabem onde encontrar, por causa do panorama. Se você me perguntar, se eu me pedir toda a história da Bíblia, eu conto para você toda a história da Bíblia em 3 minutos. Eu saio desde lá da criação do homem, do Gênesis, da criação do mundo, do homem, vou vindo pela queda do homem, dilúvio, Torre de Babel, e vou caminhando e chego até o Apocalipse. Em 3 minutos eu faço esse panorama para você, tem tudo na cabeça. Então é importante que guardemos o panorama, porque através do panorama vamos encontrar os detalhes, as informações menores. Amém? Amém. Então vamos lá, começando pelas dispensações, só para a gente repetir. Qual é a primeira delas? Inocência. A segunda? Consciência. A terceira? Governo humano. A quarta? Patriarcal da promessa. A quinta? A da lei. A sexta? A da graça. E a sétima? A milenar, que ainda vai acontecer. Muito bem, pegando pelos acontecimentos que falamos aqui, o primeiro deles seria o princípio das dores, que estamos nele, estamos vivendo esse princípio das dores. É claro que ele vai se acirrar muito mais, vai endurecer cada vez mais. Depois do princípio das dores vem então o arrebatamento da igreja. Não se esqueça desses detalhes. Princípio das dores, o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, acontece na terra o quê? A grande tribulação. A grande tribulação se divide em dois tempos. Os primeiros 3 anos e meio será um tempo de falsa paz, falsa tranquilidade, onde o anticristo estará exercendo o seu governo, estabelecendo o seu governo e exercendo. Depois, nos últimos 3 anos e meio, é o tempo de fato da grande tribulação, de sofrimento, de lutas, como nós já falamos. E enquanto está acontecendo a grande tribulação aqui na terra, acontece o que no céu? O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Terminada a grande tribulação, nós vamos ter o que então? A batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon. Agora, as duas ressurreições. A primeira acontece antes da grande tribulação, que é a ressurreição dos santos, daqueles que são salvos. E a segunda ressurreição vai acontecer pós o milênio. Mas os salvos que passarem pela grande tribulação serão ressurretos antes do milênio. Não pode se esquecer desse detalhe, porque eles entrarão também no milênio. Então, depois da grande tribulação, temos então a batalha do Armagedon. Depois de terminada a batalha do Armagedon, imediatamente temos o julgamento das nações. Não podemos esquecer disso. As nações vão serem julgadas para saber quem é que vai entrar no milênio com o Senhor. Depois do julgamento das nações, então, decidido, Satanás será preso por 1000 anos, e então entraremos no reino milenar com o Senhor. Terminado o reino milenar, então nós teremos o que? Satanás será solto novamente, ele sairá a criar alguns problemas finais, e depois ele será novamente preso e será lançado no lago de fogo, e então haverá o julgamento do grande trono branco. O julgamento do grande trono branco é o julgamento daqueles que vão ressuscitar, dos perdidos. Sempre lembrando que todo julgamento que vai haver, bíblico, não é um julgamento onde há a possibilidade de alguém escapar, a não ser o julgamento das nações. Mas o julgamento de mortos, não há possibilidade. Será que ele vai escapar ou não vai escapar do julgamento? Não. É sempre um julgamento sentencial. Vai ser apenas o recebimento da sentença. Julgado, todos nós somos julgados aqui. O julgamento é a escolha entre a luz e as trevas. Escolheu as trevas, condenação. Escolheu a luz, salvação.
Depois então do julgamento do grande trono branco, aqueles que são perdidos serão lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás e seus anjos. Aqueles que forem... Isso aqui porque a cabeça às vezes não funciona direito. Estamos falando apenas do julgamento daqueles que são perdidos. E uma vez terminado esse julgamento, então acontecerá o quê? A renovação da terra. A terra que hoje vivemos será destruída, e os céus também, e então nascerão novos céus e uma nova terra. Novos céus e uma nova terra. E então descerá a nova Jerusalém, e entramos para a eternidade com o Senhor. Amém? Quer dizer, eu entro para a eternidade com o Senhor. Nós entraremos para a eternidade com o Senhor. Vocês podem imaginar o que será viver eternamente com o Senhor? Mas também não podemos nos esquecer da possibilidade de vivermos eternamente com o diabo. Então temos que manter as nossas vidas muito firmes no Senhor. Amém? Muito firmes no Senhor. Porque o mesmo tempo que levaremos vivendo com o Senhor, levaremos vivendo com o diabo. É o mesmo tempo. É o mesmo tempo. Não é brincadeira. Amém, querido? Fica firme aí, hein? Como diz o pastor Daniel, não tutubia, não. Amém, querido? Já vi que vocês estão 10 no panorama aí. Estão 10, está todo mundo afiado. Então vamos voltar aqui para a nossa apostila. A alma não morre, então existe. A alma? É alma. Não. A alma, nós não poderíamos chamar a alma de eterno, porque eterno é uma coisa que sempre existiu e sempre existirá. Uma coisa que não tem fim é uma coisa infinita. Uma coisa eterna, não, o eterno é aquele que sempre existiu e sempre existirá. Uma coisa infinita é o que? É uma coisa que não existia, começa a existir e não vai deixar de existir. Então a alma, ela é eterna ou ela é infinita? A alma é infinita, porque foi criada pelo Senhor. Mas a alma não morrerá, tanto do justo como do ímpio. Ela não morrerá, ela viverá para a eternidade, infinitamente. Então, temos que estar atentos para estas coisas. Amém, queridos? Então, vamos lá. Uma pergunta aí para os irmãos. O espírito do homem bom e o espírito do homem mau, eles vão para lugares diferentes ou vão para o mesmo lugar? Eu acho que vão para Deus. Foi Deus quem... Muito bem, o irmão ali está afiado. Eu acho que eu vou passar as perguntas para aquele irmão ali. Tanto o espírito do bom como o espírito do homem mau volta para Deus. Por que volta para Deus? Porque nessa tricotomia humana que somos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 23, está escrito o quê? Que nós temos espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Então o que é que vai perecer? Jesus disse o seguinte: não temais aquele que pode matar o seu corpo, antes temais aquele que pode colocar no inferno tanto o corpo como a alma. Então o que ocorre? Todo homem que morre, sendo bom ou mau, o espírito dele volta para Deus, porque o espírito é a parte de Deus no homem que não peca. O espírito não peca. Quem peca é a alma. É na alma que se concentra os nossos desejos, nossas vontades, nossos erros, nossas taras. Tudo está na nossa alma. A alma é que provê todas estas coisas. Então a alma é que peca. E o espírito que está em nós é que nos livra desse pecado, porque diz a palavra que o nosso espírito entra em comunhão com o Espírito de Deus, que testifica que somos filhos de Deus. Então o espírito do homem mau ou do homem bom é bom.
esse volta para Deus. Agora a alma não, a alma tem destinos diferentes. Então vamos lá, queridos. Eu queria pegar aqui uma coisa importante para os irmãos. Antes de entrarmos no reino milenar, na página 83, nós vamos começar aí. Temos que nos lembrar que antes da entrada para o reino milenar, vai acontecer o julgamento das nações. O julgamento das nações, que não falamos ontem. Eu queria dar uma rápida pincelada nisso aí, porque isso está no nosso panorama. O julgamento das nações. Qual é a base do julgamento das nações? A primeira coisa que temos que entender. Quando ele acontecerá? Acontecerá antes do período milenar. E qual é a base do julgamento das nações? A base do julgamento das nações é o tratamento dispensado a Israel. Se a nação, lá a nação é chamada de bode. Se a nação, ela lutou contra Israel, será condenada. Lutou a favor de Israel, entrará no reino milenar. Essa é a base, o tratamento dispensado a Israel. Por isso temos que entender, eu já disse ontem para os irmãos, que nós temos que ter uma posição de amar Israel, de orar por Israel, de bendizer Israel, porque aqueles que oram por Israel serão abençoados, aqueles que bendizerem Israel serão abençoados, serão benditos. Então cuidado quando você falar contra judeus, cuidado quando você falar contra a nação de Israel, quando se coloca como oposição. Às vezes nós encontramos pessoas defendendo os palestinos. Você cuidado para não entrar nesta briga, porque só quem conhece os palestinos são os israelitas. Porque às vezes a gente fica se metendo em briga de marido e mulher. Só quem conhece o gameiro é a Mônica. Não fique com dó do gameiro não, tá? A Mônica é que conhece ele. Também só quem conhece a Mônica é o gameiro. Não fique com dó da Mônica. Que às vezes a pessoa fica com tanta dó que o marido diz, está com dó, leva para você ver. Porque, amados irmãos, só quem sabe o que aquele povo sofre, vive, são eles. Só quem sabe o problema, as tensões que os israelitas vivem no dia a dia são os israelitas. E a gente fica aqui de fora comprando briga. Eu, às vezes, recebo e-mails de pessoas defendendo os palestinos, como se os palestinos fossem vítimas. Então, sai fora disso aí. Vamos estar orando por Israel, abençoando a vida de Israel. Amém? Então, o julgamento das nações é baseado nesse tratamento que as nações dispensaram a Israel. E elas serão julgadas pelo Senhor. E aquelas que forem encontradas condenadas serão lançadas no lago de fogo. E aquela... E as nações e aos judeus que trataram os judeus de uma maneira... Isso, exatamente. Quem tratou os judeus, pessoas e nações que trataram os judeus. O julgamento é baseado e fundamentado no tratamento dispensado aos judeus. Tratou mal os judeus, lago de fogo. Tratou bem, reino milenar. Entra para o reino milenar. Essa é a base do julgamento. Esse julgamento acontecerá antes da entrada do reino milenar. Antes da entrada do reino milenar, tem um período de tempo aí, que eles calculam, que é de 75 dias. Entre após a batalha do Armagedon e o estabelecimento do reino milenar. Para que esses 75 dias existem? Existem para que o Senhor tenha um tempo de colocar em ordem o que foi colocado em desordem pela grande tribulação. Porque eu já disse, o mundo vai estar, como diz o brasileiro, de ponta cabeça. O mundo vai estar revirado, completamente revirado. Então o Senhor precisará de um tempo para colocar em ordem toda aquela desordem e estabelecer então o período milenar. Então antes do milênio teremos então o julgamento das nações, o julgamento das nações, que acontecerá para saber quem entra no período milenar. Quem vai entrar no período milenar é um grupo grande ou um grupo pequeno? Como é que os irmãos imaginam? Muito pequeno.
grupo de pessoas que vai entrar no período milenar, amados irmãos, você pode imaginar que seria um grupo muito pequeno. Calculamos que durante o arrebatamento da igreja, talvez seja arrebatado aí por volta de 500 milhões de pessoas. Hoje nós estamos, a população mundial está em torno de quantos bilhões? 6 bilhões, né, de pessoas. Acredito que deva ser arrebatada por volta de 500 milhões de pessoas, nada mais do que isso, talvez menos do que isso. E desses cristãos que foram arrebatados e que subirão, imagine os irmãos que durante a grande tribulação alguns ainda serão salvos, mas muito poucos, não vai ser muitos os que serão salvos durante a grande tribulação. Durante a grande tribulação morrerá muita gente, a mortandade é enorme. Então, dos poucos que sobrarem da grande tribulação, ainda passarão pelo julgamento das nações e serão lançados no lago de fogo. Então vai resumir ainda mais ainda, e o número daqueles que vão passar no julgamento das nações é mínimo, porque a maioria das nações estarão contra Israel. A maioria. Então, o grupo, o reino milenar, será estabelecido com uma quantidade de pessoas muito pequena, comparando-se com a grande população que temos hoje no mundo. Vai ser um grupo muito pequeno, muito pequeno. Então, amém. Então, vamos lá agora para o reino milenar. Reino milenar. Página 83. Primeira coisa que vamos ver aí, queridos, é qual é o propósito do milênio. Propósito do milênio. Vamos lá, vamos ler aí. Propósito do milênio. A finalidade maior é restaurar a paz, a justiça, a prosperidade, a longevidade, violência nunca mais, fome, epidemias, terremotos, inundações, escassez de água, poluição, drogas, vícios de qualquer natureza, falta de alimentos, secas, pragas, injustiças sociais, corrupção, assaltos, estupros, ocultismo, desamor, aborto, desequilíbrio ecológico, crianças desamparadas. Nunca mais haverá. Nunca mais. Haverá perfeita harmonia do homem com a natureza, do homem com o seu Criador, dos animais com o homem, e entre homens haverá perfeito amor fraternal. O período milenar, amados irmãos, será uma coisa, como poderíamos descrever, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Os irmãos não podem imaginar o que será viver no reino do milênio, porque teremos todas essas condições que temos hoje, como seres humanos, e no reino milenar a vida voltará ao normal, haverá salvação, pregação do Evangelho, haverá, como é que poderíamos dizer, casamentos, casarão e se darão em casamento. E durante o reino milenar, a fertilidade humana será enorme, porque lá não haverá televisão, as pessoas vão detonar. E vocês gostaram disso aí, né? A turma diz, opa, choveu na minha horta. Já tem gente aí orando para o milênio chegar. Me salva, Senhor. E haverá muita paz, boa água, boa comida, haverá ausência de todos esses malefícios que você imagina. Imagine um mundo sem enfermidade, sem dor, sem choro, sem guerra, sem trapaça, sem engano. É uma coisa maravilhosa. Então, será um período de 1000 anos, mas de muita paz. A vida será alongada. Jovens no milênio terão 100 anos. Quando você ouvir falar assim, tem um jovem aqui, quantos anos você tem? Eu estou com 101. 101 anos, porque a vida será alongada, voltará novamente aquela vida longa. Então será uma bênção, será um período assim de muita paz. Israel será restaurado como governo do mundo. Jerusalém será a capital do mundo durante o período milenar. E Israel exercerá esse governo político durante o governo milenar.
mas o Senhor será o governo principal do reino milenar. Israel exercerá um governo político, mas Deus será o governo universal. O Senhor terá o controle de todo o mundo. Pela primeira vez o mundo terá um governo central único. Imagine se hoje o mundo tivesse um governo central único, que desgraça não seria. Mas durante o período milenar teremos um governo central e único, um único mandatário, uma única pessoa a mandar, a comandar, a ditar as ordens. E esse será o nosso Deus. Ele estará no controle de todas as coisas. No milênio os animais não serão ferozes, mas você poderá brincar com o leão. O gato poderá brincar com o cachorro sem problema. E até marido e mulher poderão viver juntos sem problema. Tem esperança para você, Oséias. Lá você não precisará dizer para ela: ô bem, faz isso comigo, não bem. Oh, Jesus amado. Amados irmãos, eu fiquei imaginando que vida, que maravilha será. Só em pensar nesses 1000 anos que viveremos com o Senhor, só em pensar nisso, vale a pena viver uma vida digna. Agora, eu não estou falando ainda da eternidade, falando só desse período curtinho de 1000 anos. Só nesse período curto. Mas imagine toda a eternidade. Toda a eternidade. Será a bênção do Senhor. Vamos ler aí. No milênio, o propósito especial de Deus é a restauração do Israel nacional ao seu lugar favorecido no plano de Deus e o cumprimento das promessas que a eles foram feitas. Os cristãos de hoje não precisam ter medo ou ansiedade. Nossa bendita esperança é Jesus Cristo e podemos ter confiança no seu reino, que seu reino certamente virá. Principais características do milênio. Vamos lá, querido. Primeiro, justiça. Toda essa injustiça que nós vivemos hoje, ela será eliminada. Essa injustiça, a justiça do homem é tão ruim que Jesus declarou: guardai-vos de exercer a vossa justiça, porque a nossa justiça é falível, é ruim, é perversa. A nossa justiça, amados irmãos, ela é, como é que se diz assim? Ela tem foco direcionado, ela é unidirecional. É uma justiça que é licenciosa, O meu sogro dizia que a última coisa em que o crente se converte é no bolso, é entregar o dízimo. Mas depois de anos de ministério, eu descobri que não é. A última coisa que o crente se converte é na justiça. É na justiça. Porque a nossa justiça é muito parcial. Imagine se estiverem duas crianças pegando fogo, dentro de uma casa pegando fogo. E uma delas for o neto do Oséias, e a outra dela for o neto de algum dos irmãos. Quem os irmãos acham que o Oséias vai entrar e tirar em primeiro lugar? O neto dele, não tem nem dúvida disso. Porque nós somos imparciais, a nossa justiça é imparcial. Por exemplo, você chega no banco. Lá no Brasil tem aquelas filas enormes. Não sei se vocês têm fila aqui. Mas no Brasil, quando diz vai ao banco, chega a dar uma dor. Chega a dar uma dor no coração. Estados Unidos, graças a Deus, não existe filas nos bancos. Eu gosto de ir ao banco dos Estados Unidos. Não tem fila, porque lá tudo é feito pelo correio. Você paga a conta de luz pelo correio, da água pelo correio, do telefone, da internet, tudo o cheque vai pelo correio. E é uma benção, que você faz o cheque, põe na caixinha do correio, o carteiro vem buscar na sua casa. Não precisa ir ao correio para isso. Então os bancos não têm movimento. Lá no Brasil é aquela fila enorme para pagar água, luz, telefone, conta, o carnê da prestação. E o que mais brasileiro tem é carnê. Eu nunca vi. Parece que ele nasceu para pagar carnê. Hein? Carnê é aquele negócio, aqueles talões de prestação. Faz aquele bloco assim. Como é que chama aquilo aqui? Letras. As letras. O brasileiro deve pagar um alfabeto todo mês, porque é tanta letra. E aquelas filas enormes, amados irmãos. Quando você chega, você desanima. Não dá nem para entrar no banco, fazendo curvas.
fazendo curvas. São filhas de nós. Mas o que acontece? Eu tinha uma irmã lá, o Azés conheceu ela, filha do Pedro Cavalhais. E ela trabalhava no banco. Então eu saía de casa, já tarde, e dizia, tem que ir ao banco. Quando eu chegava lá no banco, estava aquela fila enorme fazendo curva. Quando eu entrava no banco, ela fazia... Você sabe o que é isso, né? Passe a perna em todo mundo e passe pelo outro lado. Eu corria lá para o outro cantinho, ia lá no cantinho, daqui, paga aqui. Eu pagava a minha conta, mas os coitados estavam ali há 1 hora, 2 horas na fila. E eu chegava lá com a cara de pau, bonita, mas de pau. E passa na frente, é um senso de justiça que nós não temos. Eu tenho uma irmã, a minha irmã mais nova, aquela menina é fantástica. Aquela que eu contei, quando vai para a festa, segura aqui, poxa, aqui, amarra tudo. Quando chega, desamarra, cai tudo de novo. E ela se converteu, mas ela se converteu mesmo. Ela vai ao banco, chega lá, tem uma irmã dela que trabalha lá no banco da igreja. Não, de jeito nenhum. Eu disse, não, eu tenho que entrar na fila. Não é justo. Os irmãos chegaram aqui, as pessoas chegaram aqui, estão 1 hora na fila, eu chego aqui agora e entro na frente deles. Ela, não é justo, eu tenho que estar na fila e vou ficar na fila. Porque nós somos muito injustos. Gostamos do melhor para nós. O coitado está lá naquela fila enorme, você vem pelo cantinho e vai embora. Então, senso de justiça. No reino milenar, teremos justiça. Lá ninguém vai furar fila no banco. Ninguém. Mas as pessoas entendem que cada um tem o seu tempo. Haverá justiça. Segunda coisa, obediência. Obediência, amados irmãos, é fundamental para o estabelecimento de qualquer governo. Porque em todos os governos temos quem manda e quem obedece. E não adianta você que está ali para obedecer, não obedecer, senão não tem cadeia de comando que suporte, que aguente isso. No reino milenar haverá obediência, que uma das grandes dificuldades do ser humano é obedecer. O homem, por si ele é orgulhoso, ele é altivo, ele não gosta de se submeter. E então, se ele julgar que o outro é inferior a ele, acabou. É aquele que não obedece mesmo. E tem uns que estabelecem julgamento para as pessoas. Não obedecer esse camarada, esse não é ninguém. E muitas vezes Deus nos coloca ali justamente para aprendermos a respeito de obediência. Eu conheci um pastor amigo meu, está agora na África, uma bênção de Deus. E ele trabalhava comigo lá no Brasil, e ele foi enviado para Jocum. E Jocum tem um dos sistemas de comando, amados irmãos, mais duros que eu conheço. Eles são duros, eles não dão colher de chá mesmo. Eu sei que em alguns casos lá tem alguns desequilíbrios, mas tudo bem. Chega lá o pastor já não sei quantos anos, de repente chega lá o Oséias, 40 anos de ministério, o homem já está dobrando o cabo da Boa Esperança. E chegamos lá e eles colocam a gente para fazer aquelas escolas que tem, aquelas classes, entramos para fazer as classes, aí eles pegam lá um jovem, sem qualquer experiência, imaturo, e coloca como líder do Oséias e meu líder. Amados irmãos, jovem, imaturo, sem experiência, ninguém aguenta ele como líder. Ninguém, é insuportável. Ele quer mostrar que ele manda, ele quer mostrar que é bom. O bicho, a gente dá vontade de chutar ele. Dá vontade. E colocar lá sobre esse pastor, coitado, e esse homem, e o garoto fazia de tudo com ele. Levanta, agora é hora de levantar. Meu amigo, eu tô cansado. A hora é agora, ou levanta ou você está fora, em nome de Jesus. E ele levantava, coitado, é horário para isso, horário para aquilo, para ir no banheiro. Você não me pediu para ir no banheiro. Não me pediu, tinha que pedir para ir no banheiro. Ele falou, olha, eu fui aguentando aquilo ali, eu não aguentava mais. Quando eu vi aquele jovem, já me dava um fruviamento aqui por dentro. Como diz a minha mãe. Minha mãe lá no Nordeste, meu filho foi me dando um fruviamento, foi subindo de baixo para cima. Fruviamento de baixo para cima é um perigo. E então ele diz, vai me dando um negócio ruim. Quando eu vi aquele homem, aquele jovem,
Mas muitas vezes Deus faz isso conosco. Coloca sobre nós pessoas que nós julgamos que não têm qualquer capacidade para nos comandar. Porque Deus quer nos ensinar a respeito de obediência. Se estamos para obedecer, não importa quem está no comando. Temos que nos lembrar que estamos ali para obedecer. Ele falou que ele foi para a África com esse irmão, chegou lá na África, deu o dia dele vir embora, ele pegou malária. Depois que ele pegou malária, ele foi curado da malária, mas disse que tinha que ter uma quarentena de não sei quantos dias ele tinha que ficar antes de pegar o avião, não podia pegar o avião. E chegou o dia da passagem dele, ele teria que embarcar, e ele falou, eu vou embarcar, eu já estou bom. E o líder dele, você está de quarentena, não pode ir. Não, mas já estou bom, não tem nenhum problema não, eu vou pegar. Se for, eu chamo as autoridades, mando prender você. Ele falou que ele quis matar o homem, ele queria matar o homem. Porque temos dificuldades de obedecer. Temos dificuldade de obedecer. Conta a história de um seminarista, que seminarista é um povo, gente boa. Não conheço nenhum seminarista problemático. Não conheço. Hein? Eu não conheço nenhum problemático. Eu conheço todos. Então conta que um seminarista tinha um professor lá que não suportava. Que tem professor também que é insuportável. Eu sei disso. Eu já fui aluno de seminário. Eu tenho? Eu não entendi a sua piadinha. E eu me lembro que eu tinha um professor que ele era insuportável, irmão. Olha, eu sempre fui um aluno muito aplicado. Muito aplicado. Quando eu digo aplicado, eu era bom mesmo. Quando eu tirava uma nota menos de 9, eu ficava doente. Só tirei 9. Eu gostava de tirar 10. Aqui no caso é 18, 19. É 18, 19 aqui. A máxima aqui é 20. Né? A máxima é 20. Lá no Brasil a máxima é 10. Quando eu tirava ali por volta de 8, 8,5, eu ficava arrasado. Eu fui mal na prova, tirei só 8,5. Agora eu fiz as minhas provas na universidade lá nos Estados Unidos, recebi um diploma de honra pelas notas. A nota nos Estados Unidos, a máxima é 4. As minhas notas foram todas 3,75, 3,80. O reitor mandou um diploma para mim de honra. O senhor tem uma inteligência de dizer a verdade. Eu sou bom demais. Eu disse para ele a verdade. A minha prova, se vocês reclamam das questões, foram 675 questões. Das 675, eu acertei só 640 certas. Errei 35, fiquei revoltado. E eu sei que eu era bom no seminário. O que acontece? Tem um professorzinho lá que ele era muito cri-cri. Cri-cri demais. Cri-cri é aquele camarada que exige muito. Aí ele colocou lá uma questão. Cite 3 referências bíblicas que provem que o anjo do Senhor era Jesus. Falei, é mole para mim. Vou botar 5. Pediu 3, eu coloco 5. E coloquei 5 referências. Falei, vou detonar. É comigo mesmo. Quando eu chego lá, que eu pego a prova que ele corrigiu, aquela questão ele botou um E bem grande. É de errado. Aí eu chamei ele, pastor, mas isso aqui é errado? Está errado. Eu falei, errado como? O senhor pediu aqui as referências, todas elas falam, lê a questão de novo. Eu li, cite 3 referências, você botou 5, está errado, pronto. Eu queria bater naquele homem. Eu queria bater nele. Eu fiquei furioso, eu não podia ver aquele homem. Eu tinha um colega meu de seminário, chamado irmão Olivério, até faleceu. O irmão Oliveira dizia, esse cara é insuportável. Ali, Oswaldo, é verdade, é mesmo, é insuportável. E eu tenho alunos que ficam bloqueados com professores, não querem obedecer. Eu conheci um aluno que ficou tão bloqueado com o seu professor, e o outro amigo dele disse, rapaz, você tem que orar pelo seu professor e perdoá-lo por todas essas coisas. Você não pode viver assim. Ele falou, tá certo, vou começar a orar por ele. Aí no outro dia o colega dele passou e ele estava orando no quarto pelo professor, ele botou o ouvido assim, ficou ouvindo, e ele estava, oh Deus, abençoa aquele desgraçado, abençoa aquele miserável, Senhor, se possível tira ele aqui da escola.
Mas eu amo aquele miserável. Eu quero ouvir as orações de vocês por mim. Eu quero ouvir vocês orando pela Idelilza. Oh Deus, abençoa aquela miserável. Ai, Jesus. Não, no reino milenar haverá obediência, haverá conhecimento universal de Deus. Vamos conhecer o Senhor. Amados irmãos, ser conhecido de Deus é uma bênção, mas conhecer o Senhor é muito bom. Temos que conhecer o Senhor. Haverá paz e prosperidade. Haverá paz e prosperidade. A maldição do pecado estará detida, mas muita paz, muita prosperidade. Haverá longevidade, como já disse. Uma vez que o mal é detido, a vida física dos habitantes da terra naqueles dias não sofrerão tanto quanto hoje. É verdade que as pessoas não estarão isentas da morte, mas viverão muito mais. Haverá morte durante o milênio, haverá morte durante o milênio, mas as pessoas viverão muito mais, vida longa. Outras características do reino milenar, vamos lá. Todos subirão a Jerusalém para adorar o Senhor e aprenderem com o Senhor e celebrarem a festa dos tabernáculos. Segundo, terceiro, idosos. 4, meu Deus, é o céu isso aí, amado. É o céu. 5, sexto, sétimo, isto muito bem. Aqueles que não gostam de tomar banho não vão ter desculpa. Tem água abundante. Não estou tomando banho, tem pouca água, custa muito caro, lá vai ser de graça. Pode tomar banho à vontade. 8, idolatria. Mas eu estava lendo um tempo desse aí a respeito de idolatria, que é um dos inimigos nossos. E o nosso grande risco com relação à idolatria é que normalmente nós atribuímos a idolatria aos... Nós que viemos da Igreja Católica, a maioria acho que aqui veio da Igreja Católica, nós temos essas deformações na mente. 2 problemas que as pessoas que vêm da Igreja Católica, que são oriundos da Igreja Católica, e outras religiões que têm os seus deuses e os seus santos, a primeira dificuldade que nós temos é a dificuldade de lidar com a adoração. Porque todas as vezes que vamos adorar a Jesus, a nossa tendência é pegar aquele Jesus morto, crucificado que conhecemos e trazer para a nossa mente na hora da adoração. Fechamos os olhos, vem aquele Jesus morto, crucificado e trazemos para a nossa mente. E muitos de nós temos luta para nos libertarmos dessa imagem que fica guardada na nossa mente. Isso é uma das dificuldades que nós que viemos de lá temos. E a segunda dificuldade que nós temos é a questão do conceito de idolatria. Que a gente fica com aquele conceito restrito de que idolatria é ter santos. Então, mas idolatria, amados irmãos, é substituir o Senhor na nossa vida por qualquer coisa. O conceito de idolatria deve ser isso. Idolatrar é substituir Deus na nossa vida por qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer objeto, qualquer ser, qualquer entidade. Se você troca, ocupa o lugar de Deus, qual é o primeiro mandamento? Vocês são seminaristas, como é que diz o primeiro mandamento? Não. Vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Isso é o primeiro mandamento da palavra. O segundo mandamento qual é? Não farás para ti imagem de escultura. Está falando sobre idolatria. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura. E o terceiro, não
não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento, guarda o sábado para o santificar o Senhor. Quinto mandamento, que é o primeiro com promessa, qual é? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na face da terra. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho. E o décimo, que é o que eu mais gosto, não cobiçarás. Não cobiçarás. Então, amados irmãos, idolatria é substituir Deus na nossa vida por qualquer coisa. Tem gente que substitui Deus pela mulher, substitui Deus pelo marido, pelos filhos. Tem gente que se tocar nos filhos, pode tocar em Deus, menos no filho dele. Pode tocar em Deus, menos na mulher, menos no marido. Outros é no carro. Se tocou no carro dele, ele perde a paz, perde a alegria. Tem um homem aí que alisa mais o carro que a mulher dele. A mulher dele fica olhando assim, oh meu Deus, quem dera eu fosse aquele Renault. Senhor, o meu sonho é ser aquele Renault. Oh, glória. E quando ele começa a limpar os pneus, oh meu Deus, quem dera ele limpasse os meus pneuzinhos. E ele vai subindo, vai limpando, oh, quem dera. Ela sonha. Que o caba... se ele pudesse, ele dormia no carro, deixava ela sozinha e dormia no carro. Conheci um irmão que ele chegava do culto, depois que ele chegava do culto, a mulher vem deitar, não, tem que limpar o carro. Ia limpar o carro. A mulher lá toda bonitinha, cheirosa e já limpa, e ele limpando o carro. Ah, se manca, meu. Pelo amor de Deus, alô? Hã? Então, idolatria é tudo que você substitui a Deus na sua vida. 9, haverá muita alegria. Oh, glória a Deus. Eu gosto de ser alegre. Eu gosto. Nasci para ser alegre. Não tem tempo ruim comigo. Não tem tempo ruim. Eu gosto da mesma. A mesma sorri até de fratura exposta. Ela vai passando, acaba com a perna quebrada, o osso de fora, mas que fratura linda. A mesma, a gente telefona para ela e diz, alô, ela, o que foi, minha filha? Nem falei nada ainda. Oh, maravilha. Crente tem que ser feliz, amados irmãos, né? Alegre. Aqueles crentes, como diz minha mãe, entrunfado, encurujado, parece um cururu. Você sabe o que é cururu? Cururu é aquele sapo grande, os grandes, parece um boi. Tem crente que parece um cururu. Está vivo entrunfado, emburrado. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Que paz é essa? É por isso que eu gosto do Calegari. Ele anda assim. Aquele dentinho aberto na frente. Tem alguns aqui que tem um dente aberto na frente. Eu estou vendo. Hein? O dentinho aberto na frente, ele já vem aquelas perninhas dele. Mas está sempre feliz. E aí, pastor Calegari? Benção, aleluia. Glória a Deus. Ele tem que sorrir, amados irmãos. Tem que tudo emborrado. Parece que sorrir é pecado. Pode ser feliz. Sorria. Sorria. Vamos lá, 10º. A vida será prolongada e a maldição será escassa. Vai ser um tempo em que você vai estar feliz por as pessoas ter muita vida. Hoje, às vezes, oramos para algumas pessoas ter pouca vida, porque é problema. Mas nessa época você vai querer que todos vivam. Haverá abundância de saúde. Haverá paz, segurança, justiça e prosperidade. Haverá evangelização. Haverá alto índice de natalidade, como eu já falei. Tudo em Israel será santificado ao Senhor. Haverá perfeita comunicação entre Deus e seus filhos. E haverá abundância de salvação, sabedoria e conhecimento do Senhor. Conhecimento do Senhor. Nós vamos direto ou vai ter um break? Hein?
Às 11, né? Tá bom. Filho do pastor, essa aí, tá? A mais problemática das duas. Mas tem esperança, né, Misma? Ô, Misma, eu posso fazer uma declaração publicamente aqui, filmado nas câmeras? I love you. Ai, Jesus, isso é uma bênção. Não conhecia essa porcaria desse tamanho. Vamos lá. Mudanças que ocorrerão no milênio. A maldição, não é que ela vai mudar para ficar mais intensa, não vai desaparecer. Não haverá maldição. O ambiente do milênio também será transformado. Teremos um ambiente completamente transformado. As condições físicas, amados irmãos, as pessoas mudarão drasticamente para melhor, as nossas condições físicas. As condições espirituais mudarão também drasticamente. As condições sociais, toda essa injustiça social que nós encontramos hoje, essa miséria que assola alguns irmãos nossos, né? Outros com uma vida social abastada, outros socialmente destruídos. Acabará tudo isso, tudo isso. E as condições políticas também. Toda essa política nojenta que a gente enfrenta hoje. Eu não posso falar por Portugal, mas posso falar pelo nosso Brasil. A política no Brasil é uma coisa asquerosa, nojenta. É uma coisa que não dá para conviver com ela. Eu espero que vocês aqui sejam mais abençoados. Porque no Brasil está de um jeito. O Brasil, se a gente pegar todos os políticos, colocar num liquidificador, azeda na hora. Antes de bater, já azedou. Já azedou. E o pior de tudo isso, o mais lamentável, é que alguns crentes fazem aquela campanha, vai nas igrejas e tal, aí a gente vota no infeliz, dias depois está igualzinho os outros. Está igualzinho. E os escândalos é os mesmos, envolvendo os crentes, envolvendo pastores. Por isso que pastor tem que pastorear, não tem que politicar. Negócio de pastor em política, está fora. Me desculpe se tem algum aqui que é político. Mas Deus nos chamou para cuidar de almas, não é para cuidar de política. Amém? Alguns vão para a política, é problema deles. Mas a maioria dos que eu conheço que ingressaram na política acabaram com a carreira pastoral. E tiveram que escolher, porque tem que escolher mesmo. Lá no Brasil tem. Ou ele é político ou ele é pastor. Os dois não dá para caminhar junto. Não dá. Não dá. É um negócio horroroso. Amém. A nação de Israel será restaurada também durante o período do milênio. E, por fim, o conhecimento de Deus, já falamos, vai ser extremamente aumentado. Vamos conhecer profundamente o Senhor. No final do milênio, nós teremos a soltura de Satanás e os seus anjos que sairão a perturbar a terra. E a conclusão aí, amados irmãos. Vamos ver se poderíamos. Vamos ler as considerações aí. Vamos lá, ler todo mundo juntos, para a gente se alegrar. Primeiro, será com 1000 anos. Segundo, mesmo, será aqui na terra. Terceiro, 4, muito bem. Quinto, Mundial de Cristo. Sexto, muito bem. 7, mas vamos aplaudir o Senhor por isso. Isso aí é bênção demais. Aleluia. Aleluia. 8. Templo milenar será reconstruído por Cristo. Será reconstruído o templo milenar, local de adoração a Deus. Um rio fluirá do templo milenar. E por fim as águas do Mar Morto serão transformadas. E a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. Que coisa maravilhosa. Não se lembra o que foi as palavras que foram ditas por Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, eu estou errando o texto, não. Isaías capítulo 6, do ano da morte
do rei Uzias. É isso mesmo, né? Isaías capítulo 6. Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. É a visão que ele disse. E ele disse, eu vi também anjos, não é isso? Como é que diz? Vi serafins, que eles tinham 6 asas. E eles diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a glória do Senhor encherá toda a terra, toda a terra. Isso vai acontecer, amados irmãos, no período milenar. A glória do Senhor vai encher toda a terra. Conviver, hoje nós convivemos com a glória do Senhor, mas, como diz Caio Fábio, parece que as nossas mentes estão embotadas. Embotadas. Todos entendem a palavra embotada? Embotada no português lá do Brasil, quando você chupa manga verde, já chupou manga verde, e fica aquele negócio dos dentes, os dentes ficam embotados. Isso nós usamos essa palavra. Fica? Perros. Perros é cachorro em espanhol. Não é, amado? Perro é cachorro em espanhol. Vocês ficam com os dentes com cachorro. É isso aí, pronto, acabou. Então, nós estamos com a mente embotada para entender e ver a glória de Deus. Quando eu olho para o meu lado, olha aí para o seu lado. Você está vendo a glória de Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus está sobre o seu povo. Isso manifesta a glória de Deus, amados irmãos. Quando você olha para o seu irmão manifesta a glória de Deus. Os pássaros que voam manifestam a glória de Deus. Quando você vê, amados irmãos, quando você vê a neve, por exemplo, que cai um número enorme de flocos que você não consegue contar, e todos aqueles flocos, amados irmãos, eles são diferenciados um do outro. Isso manifesta a glória de Deus. As impressões digitais, que nós, em meio de mais de 6 bilhões de pessoas, não encontramos nenhuma igual. Deus tem o cuidado de fazer cada um diferente. Isso manifesta a glória de Deus. O nosso DNA. O DNA são aqueles 2 araminhos que ficam enrolados um no outro, que é tão minúsculo que para você ver tem que colocar um microscópio. Mas os irmãos sabem que aqueles 2 fiozinhos que temos enrolados, se nós desenrolarmos, eles vão dar um tamanho de mais ou menos 1,5 metro. Isso manifesta a glória de Deus. As células que temos no nosso corpo é um número tão enorme. São bilhões de células que compõem o nosso corpo. Para os irmãos terem uma ideia, há tantas células no seu corpo, se você pudesse pegar todas as suas células, colocasse em cima de uma mesa e pegasse uma pinça e fosse contar uma por uma com uma pinça, você levaria pelo menos 100 anos contando. Tantos são as células que tem no seu corpo. Isso manifesta a glória de Deus. O número de células é tão grande que é no nosso corpo. Se pegássemos esse 1,5 metro que cada uma delas tem naquele fiozinho, emendássemos um no outro, daríamos para ir à lua 40 vezes e voltar, levando aquele cordãozinho. Isso manifesta a glória de Deus. No reino milenar, a glória do Senhor encherá toda a terra, mas de forma perceptível, que não há como você negar, não há como você dizer, não estou vendo. Ela será extremamente visível durante o período do reino milenar. Amém?